Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? O Atlético acaba de derrotar por 5-0 o time do Foz do Iguaçu e basicamente se garante na próxima fase do Campeonato Paranaense. Muita coisa para falar. Primeiro de tudo, agradecer a galera que viu o jogo junto aqui comigo. Voltamos a assistir os jogos ao vivo aqui no YouTube, então fica o convite para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Paranaense. A galera que quiser assistir trocando uma ideia sempre está muito convidada. Agora vamos falar da partida, né? Que fica marcado por ser um jogo onde o Felipe Schiquetti é o destaque absoluto, com assistências, com pênaltis sofridos, com impacto técnico muito grande do jogador, que sempre é importante lembrar, por muito pouco não foi dispensado do Furacão. Mas é isso, assim, acho que pra gente começar a nossa análise, acho que a gente precisa começar falando do Chiquete como um todo. A gente vai se aprofundar na atuação do Chiquete amanhã, separando os lances, trazendo uma análise um pouquinho mais detalhada. Mas desde o primeiro momento, eu acho que a gente tinha duas referências técnicas tentando jogar mais do que os outros, levando um pouquinho a partida mais a sério do que os outros. E eu tô falando tanto do Bruno Zapelli quanto do Felipe Schiquetti. Acho que foram dois jogadores que a todo momento estavam tentando participar, que a todo momento estavam tentando conduzir o Atlético nessa fase ofensiva, e a gente via muito facilmente como a qualidade técnica dos dois acabava falando mais alto, sabe? O Zapelli todo momento tocando na bola mais na origem das jogadas, pegando essa bola no pé dos zagueiros para conduzir, para fazer essa bola chegar com qualidade no último terço. E quando chegava no último terço, o Chiquete era o cara que conseguia trazer um pouquinho mais de pausa para o jogo. Era um Chiquete que tinha um pouquinho mais de criatividade, tentava olhar o jogo de uma maneira um pouquinho menos na questão da aceleração, como o Mendonça e Viveiros acabam sempre estando muito condicionados. Eu acho que isso começou a fazer o jogo do Chiquete fazer mais sentido, sabe? Não foi o cara do primeiro gol, o cara do primeiro gol foi o Zapelli, mas o lance do segundo gol acho que fica muito marcado por um Chiquete que recebe essa bola numa faixa central como um camisa 10, se encontra aí sim o Mendonça numa posição de segundo atacante, como e aí a gente fala como o Mendonça e Viveiros eles se entendem muito bem. No jogo do Beira-Rio, assistência pro Viveiros pro gol do Mendonça. Na Arena da Baixada, assistência do Mendonça pro gol do Viveiros. E o Atlético seguia em cima do time do Foz do Iguaçu. Poderia ter construído um resultado muito maior, tanto no jogo como um todo, mas principalmente no primeiro tempo, onde teve mais volume. E aí a gente fala das chances desperdiçadas pelo Viveiros, né? O Viveiros teve pelo menos três chances, sendo dois pênaltis, de criar um placar realmente muito elástico na primeira etapa, para que o Atlético pudesse, enfim, construir uma vantagem ainda maior. Acho que é uma vantagem que não gera nenhum tipo de ameaça a partir de agora, mas os gols do Viveiros seriam muito importantes para dar um pouquinho mais de confiança pro Atlético, pro próprio Viveiros. Acho que a questão do problema pessoal do Viveiros, que ele foi resolver lá na Colômbia, tá pesando muito a perna dele. Os gols perdidos sempre foram uma marca do Viveiros, mas se você pegar os dois gols no Beira-Rio, três chances muito claras perdidas agora na Arena da Baixada, Viveiros poderia ter um começo de temporada histórico, e eu acho que fala muito mais sobre o momento do ser humano Viveiros do que do jogador Viveiros. Mas enfim, o Atlético poderia ter saído com um placar mais elástico, leva o 2-0 pro segundo tempo, volta com o Julimar, volta com o Bruninho. O Atlético logo faz o terceiro gol com o Esquivel. A gente sempre reclama da falta de eficiência das nossas bolas cruzadas na área. O Esquivel completa com uma finalização ali, o escanteio cruzado, e aí dá um conforto ainda maior. E o Atlético vai administrando no segundo tempo, né? Fica muito claro que o fato do time do. Fica muito claro que o time do Foz do Iguaçu se tranca um pouquinho mais, fica muito claro que o time do Foz do Iguaçu começa a tentar reduzir o dano o máximo possível para ver se ainda consegue manter uma chama de esperança para o jogo da volta, mas no final das contas o Atlético ainda encontra mais um gol com o Julimar com assistência do Chiquete, mais um gol do Leozinho com assistência do Chiquete. Se dá para dizer que o Chiquete no primeiro tempo ficou um gostinho amargo de pênalti sofrido, de situações criadas que Viveiros e Mendonça não conseguiram concretizar, no segundo tempo vieram
os números mais concretos de participação em gol do Felipe Schickett. O Felipe Schickett jogando em outra posição um pouquinho mais perto da área. Aí no final, acho que o Bruninho começou um pouco inseguro, foi crescendo. Acho que o João Cruz entrou bem. Vamos falar sobre as individualidades, né? Desde a base da jogada, eu confesso que eu comecei a me incomodar um pouquinho com a saída de bola ali do lado esquerdo do Atlético. Acho que num primeiro momento o Esquivel e o Léo Derrick não estavam se entendendo muito bem. Acho que disparado o nosso principal jogador de uma saída de bola qualificada, quebrando linhas, era o Arthur Dias, em alguns momentos até o Aguirre, mas eu senti o Esquivel um pouco travado nesse sentido. Portilla baixando muito para ajudar nessa transição ofensiva, nessa busca pela bola no pé dos zagueiros, quando não era o Zapelli, mas que o Portilla até conseguiu entregar um pouquinho mais esse papel. Se a gente for lembrar, o gol do Zapelli é uma quebra de linha do Portilla buscando essa bola desde a origem. Acho que o Portilla foi bem competitivo, disputando o jogo em vários momentos ali para tentar controlar as transições, para recuperar essa bola o mais rápido possível. Acabou indo muito bem o Juan Camilo Portilla. Acho que vai qualificar tanto a transição ofensiva, como vai fazer com que o Atlético tenha uma peça ali mais competitiva. Já tinha elogiado o jogo do Zapelli, tocando mais na bola, construindo mais para o time do Atlético. A análise que a gente fez antes do jogo falava, são os dois pontos de equilíbrio do Atlético. Portilla mais para um jogo sem bola, o Zapelli mais para um jogo com bola. Com esses dois funcionando, a tendência é que o Atlético funcione da melhor maneira possível. Já falamos do sketch, para mim um grande destaque, Viveiros um pouco afobado. Mendonça sofrendo um pouquinho mais do que sofreu no jogo do Beira-Rio, até porque aí a gente fala de um jogo onde a defesa dos caras estava mais travada, não tinha tanto espaço para correr, e a gente sabe que o Mendonça precisa dessa capacidade de atacar a profundidade para se sentir mais confortável dentro de campo. Queria chamar a atenção para os alas, gostei tanto do jogo do Gilberto quanto do jogo do Léo Derrick. O Léo Derrick criou uma situação para o Viveiros e é o que eu tô falando para vocês. Todo jogo que o Léo Derrick tá em campo, pelo menos uma grande situação de gol o Léo Derrick cria, pelo menos uma grande situação clara de gol o Léo Derrick cria, mas uma válvula de escape pelo aquele lado. O Gilberto também repetindo um pouco o comportamento de ser esse lateral um pouco mais agudo, esse ala um pouco mais agudo. Acho que a característica de Gilberto e Benavides é algo semelhante a Esquivel e Léo Derrick, os dois garotos muito mais agudos, muito mais agressivos, e acho que deu um volume interessante pro Atlético. Gostei da galera que entrou no segundo tempo mais uma vez. Acho que o Atlético vem sendo bem sucedido nas substituições. Acho que o João entrou bem. Acho que o Bruninho teve altos e baixos. Então, obviamente teve uma queda de desempenho no Bruninho. Acho que o Julimar sofrendo muito quando não tinha espaço para correr, mas quando conseguiu botar a bola na frente dos marcadores faz um gol e quase faz um golaço, então também merece elogios. Jogo contra uma equipe muito fraca, vitória protocolar do Atlético, mas fica o grande brilho da noite para o Chiquete, o segundo grande brilho da noite para o Zapelli, e acho que dá para dizer que o terceiro grande brilho da noite eu traria essa honra ao mérito ao Léo Derrick para mim muito bem, aí logo depois Arthur Dias, mas acho que o Léo Derrick pega esse top 3 de boas atuações que o Atlético teve nesse jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu. Tamo junto, é nóis.